Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês umas dicas sobre fontes originais, universais, similares ou fontes paralelas. No dia a dia a gente se depara com a maioria das pessoas que perdem os carregadores dos seus notebooks ou deixa cair, quebra, ou então muitas das vezes o cachorro come o fio, o coelho come o fio e o carregador fecha curto, queima a fonte, e as pessoas chegam aqui e me fala, você tem fonte? Eu tenho fonte para notebook. Porém, a maioria das vezes as fontes elas são reguladas para cada modelo, cada marca, né? E a pessoa, por exemplo, assim, muitas das vezes a fonte que a pessoa está procurando a gente não tem, mas nós fazemos o pedido, né? E depois fazemos o teste no notebook da pessoa, ou no netbook, ou no ultrabook, e conseguimos concluir a venda. Porém, as pessoas acham os valores um pouco exorbitantes, porque fonte original, infelizmente, ela é cara. Mas por quê? Vamos lá e vamos aprender um pouco sobre fontes hoje, então. Estou aqui com um exemplo, um notebook da marca HP, de um DV2000, é um maquinário um pouco mais antigo. Queimou a fonte, o cliente trouxe, solicitou uma fonte nova, né? Ele falou, não, eu passei em tal lugar, assim, 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 e vi lá uma fonte universal. Essa fonte universal está no valor do mercado em mais ou menos 40, 50, 60, 70 reais. O que acontece? Todo notebook, todo netbook, todo ultrabook, todo equipamento que usa fonte externa, que é aquela caixinha que aquece bastante, ela tem umas referências. Então não é toda fonte que dá certo em todo equipamento. Por exemplo, vou aproximar aqui na câmera, aqui você tem uma etiqueta aqui embaixo, provavelmente a câmera não vai conseguir focar, só porque nessa etiqueta aqui abaixo do equipamento, ou na lateral, ou até mesmo do lado onde você conecta sua fonte, o seu carregador, ela tem as informações. Por exemplo, esse notebook aqui, ele é um Pavilion DV2000, e ele me indica aqui que eu preciso utilizar uma fonte de 19 volts, porém 3.42 amperes. Aí o cliente falou assim, não, eu achei uma fonte ali, ela é uma fonte universal, né? Vou até mostrar um modelo para vocês. E essa fonte universal que eu encontrei, ela me entrega essa voltagem, 19 volts, né? Até tem um modelo aqui, não vou mostrar a marca porque não quero fazer apologia à marca e também não quero fazer uma difamação pública, né? Então aqui ela tem uma escala que essa fonte ela me entrega, né? Eu vejo aqui que ela tem 15 volts, 16, 18, 18.5, 19, 19,5, 20 e 22, né? Porém, esse modelo ela não tem uma chave seletora para que eu possa estar identificando, quero 15, quero 16, quero 18, quero 19, né? Só porque tem um papel fundamental. Além da voltagem da fonte, nós temos a amperagem e nós temos a wattagem, entendeu? A maioria das fontes é 65 watts, 75 watts, 90 watts. Isso vem escrito aqui na potência. Está escrito aqui, ó, potência. Não vai dar para ver porque não vamos conseguir focar, né? Essa fonte aqui, ela me escreve que ela está entregando uma wattagem de 90 watts, que é uma potência. E eu tenho a saída, tensão de saída em volts, 19.5, tá ok. Porém, ela está me escrevendo aqui, ó, que a amperagem dela é 5.5. O notebook, ele me recomenda usar uma fonte de até 3.42. Esses 3.42 vai usar a potência máxima para quando a minha bateria estiver recarregando e está alimentando o equipamento. Quando a bateria está carregada, ele não vai usar os 3.42. Então, o que vai acontecer se eu usar essa fonte nesse equipamento? Vai funcionar? Vai funcionar. Vai carregar a bateria? Vai carregar a bateria. Porém, como essa fonte está soltando uma carga excessiva de amperagem, ela vai gerar um aquecimento no equipamento. Esse aquecimento vai passar para a placa, nós chamamos um pedacinho da placa-mãe de fonte interna, vai sobrecarregar o banco de capacitores e transistores e ele vai estar danificando. Então, a gente costuma identificar aí que, dependendo do quantitativo de uso, uma fonte universal, uma fonte similar a uma paralela, ela vai durar em torno de uns 30 a 90 dias, devido ao aquecimento. Aí ela vai danificar o seu equipamento e muitas das vezes não haverá conserto nessa fonte interna, né? Um outro exemplo foi desse netbook aqui, ó. É um netbook rosinha, né?
Não vou estar mostrando a marca porque na marca eu posso marcar, da ASUS. Aí o cliente falou, trouxe para mim, aí eu olhei no fundo, o que que acontece? Não tem adesivo, o adesivo perdeu, às vezes estava escrito, e a tinta com o tempo foi oxidando e acabou perdendo as informações. O que que acontece? Pedi para o cliente trazer a fonte para mim, né? Então nós temos aqui a fonte dele original, né? É um dos menores conectores que tem para essa linha. Então aqui nessa fonte ela está me subscrevendo 19 volts, 1,58 amperes com 20 watts. Aí o que que acontece? Ele passou em uma determinada loja, comprou essa fonte aqui, ó, uma fonte universal. Não vou mostrar a marca porque não há necessidade. Essa fonte ela respeita um dos padrões, porém ela tem aqui, ó, aquele famoso seletor de voltagem, tá vendo aqui? Vamos ligar ela aqui para a gente ter uma noção de como ela funciona. Ligamos. Olha só, o que que acontece? Eu tenho aqui uma escala que vai de 12 volts até 24. Quando eu mudo aqui, olha lá, 12 volts. Aí eu vou mudando, a luzinha vai seguindo até 24 volts. O que que aconteceu? No mesmo dia que ele usou, o filho dele foi lá e mudou aqui para 24 volts. Ó. O que que aconteceu? Ligou no netbook, que é uma fonte interna. O netbook dele não deu conserto. Porém, se ele tivesse colocado aqui na escala 19 ou 18, ia funcionar. Porém, aqui na fonte original dele, está me dizendo que consome aqui, ó, 1,58 amperes. Essa daqui tem o seletor de voltagem, não tem o seletor da amperagem. Por enquanto eu não achei nenhuma fonte que tenha seletor de amperagem. Então o que que acontece? Essa fonte ela entrega 5,5 amperes. Está bem aqui no cantinho, não vai dar para ver, mas está bem aqui no cantinho, 5,5 amperes, sendo que o equipamento dele consome 1,58. Mesmo ele colocando na escala de 18, 19, o equipamento dele com o tempo ia sofrer um desgaste por excesso de carga, no caso aqui excesso de amperagem, e ia estar danificando, né? Um outro caso é o seguinte, na maioria das vezes, quando você tem uma fonte queimada e o seu equipamento não tem a placa de identificação abaixo do equipamento, nós solicitamos a fonte para o cliente. Só porque, por exemplo, notebook da HP trabalha com as fontes da marca Lighton, que é essa aqui, ó, Lighton. Porém, tem alguns outros que trabalham com fontes da Centei, da Saftei. Então, existe assim um paradigma meio que complicado, porque às vezes o cliente pode ter levado o notebook numa assistência, ou às vezes pode ir na casa do amigo e pode ter trocado a fonte com o mesmo conector, e aí você vai e passa uma fonte relacionada a essa informação aqui e acaba danificando o equipamento do cliente. Uma dica super importante é você ir no site da fabricante, pegar um modelo e verificar qual que é a taxa de consumo do equipamento. Lembrando que a taxa de consumo vai ser a wattagem, que é o Wzinho, a amperagem, que é o Azinho, ou microamperes, que é MA, em casos menores, e também a questão da voltagem, que a maioria é 19.5, 18.5, 16. Chegou um caso de um ultrabook para mim na semana passada que era 5 watts, né? 5 volts no caso, e a fonte dele era 10 watts, com amperagem de 1,5. É quase uma fonte de um carregador de celular. Então fica essa dica aí, quando você perder, estragar, danificar a sua fonte, não compre fonte universal, não compre fonte paralela. Cuidado com as fontes similares, busque a fonte original. Porque, às vezes, por exemplo, você paga em uma fonte paralela, uma similar, uma universal R$50, a original ela vai estar em torno aí numa média de uns 160, 165, até uma das mais caras que é no valor de 190. Mas você vai prevenir o seu equipamento de estar danificando. E se o seu equipamento danificar hoje, para consertar a parte da placa-mãe que a gente chama de fonte interna, você vai pagar aí na média de uns 180 até R$260. Fica a dica, fique esperto, não caia nessa. Compartilhe o vídeo e semana que vem tem outro vídeo. Forte abraço a todos.